Bom, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É uma honra fazer esse trabalho neste momento, sendo que com o meu esposo nós viemos há um ano para Palhoça e na mesma semana começamos a frequentar este centro, onde nos sentimos acolhidos. Então foi com muita alegria e com um certo temor que aceitei o convite. Mas, como diz o Evangelho, quando o aluno está pronto, o mestre chama, né? Então, ele chamou, aqui estou. O tema de hoje, capítulo 14, como o irmão falou, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o tema, piedade filial, itens 1, 2, 3 e 4. Para começar, vamos tratar de entender o que quer dizer honrar, porque o título é honra a vosso pai e a vossa mãe. No dicionário nos diz que honrar significa conferir honras a, dar crédito ou merecimento a, exaltar, levar às alturas, glorificar, tratar com respeito, reverenciar. Nos diz também que honra-se, louva-se, respeita-se alguém que demonstrou, por determinados atos, qualificações dignas desse merecimento. Então, alguém que merece as honras, alguém que fez algo para merecer. Piedade. Nos diz que piedade é a virtude que nos aproxima dos anjos, espíritos superiores, é a nossa inspiração, o ponto mais alto da nossa evolução. É o que nos faz progredir, evoluir. Nos diz também que piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, é comiseração, dó, misericórdia. Agora, a gente muitas vezes confunde piedade com pena. E não é a mesma coisa. Pena é um sentimento interno, é um lamentar-se sem fazer nada. Eu estou com pena, fiquei com pena, pronto. Agora, quando nós falamos em piedade, é algo mais profundo. A piedade é um movimento. Eu senti algo que me fez agir em favor de alguém. É ativa, nos impulsiona ao auxílio do próximo, nos faz agir, esquecer o olho por olho, dente por dente. É um dar sem nada esperar, nos fala o coração. Então a piedade é ativa, é o que nos move. É muito diferente do sentir pena. Então vamos ao tema. O item 1 nos diz o seguinte: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós já vimos muitas vezes, já ouvimos falar nos mandamentos, né? Sendo que o primeiro nos diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E entre esses mandamentos está também honrar o pai e a mãe. Em algumas leituras aparece como o quarto mandamento, em outros como o quinto. Esses itens, esse pedido, essa exaltação de lembrar dos mandamentos, está também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, item 19, de Lucas, 18, item 20, e no de Mateus, capítulo 19, itens 18 e 19. O item 2 diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso
Deus vos dará. Este foi extraído do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e está no Êxodo, capítulo 20, item 12. A continuação, nos itens 3 e 4, Kardec vai analisar esses dois itens. No 3, nos diz o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Então, honrar é muito mais do que simplesmente respeitar. É muito mais amplo esse sentimento. É a consequência de amar ao próximo, porque o mais próximo de nós é o nosso pai e a nossa mãe. Então, esse pedido de honrar é muito mais profundo do que simplesmente dizer respeita teu pai, respeita tua mãe. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe, porque muitos casos nós temos em que o pai e a mãe não são aqueles que geraram, mas são aqueles que acolheram, e eles também, mais talvez do que o próprio pai e a própria mãe, devem ser honrados. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E aí nos fala agora sobre a situação daqueles pais que têm poucos recursos. Então nos diz que principalmente para com eles se demonstra a verdadeira piedade filial. Agora, cuidar daquele pai que não tem recursos, que nos gerou, nos preparou para a vida, com todas as dificuldades possíveis, e agora está ali, passando dificuldades. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vou acolher meu pai, tem uma pecinha lá no fundo, vou deixar ele lá. Isso é acolher? Ou então, bom, vem para casa para limpar a casa, cuidar dos filhos, dos netos. Será que é isso acolher? Será que é isso honrar o pai? Eles pode sim sentir necessidade de fazer isso, ter condições de fazer, bom, tudo bem, mas que isso não seja uma obrigação. Tá aqui, vai cuidar dos meus filhos, vai fazer comida para mim, vai limpar a casa, vai fazer por merecer esse acolhimento que eu estou dando. Será que é isso que nós devemos fazer? Será que é isso que deveriam ter feito? Ter-se-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura as suas vigílias, as noites que passou em claro, enquanto nos cuidava, a nós, os seus filhos? Será que é isso? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam,
o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente esta é a piedade filial grata a Deus. Muito mais do que dar um prato de comida, é fazer isso com carinho, com respeito, lembrando que aquele ser que está ali é responsável por muitas coisas. Nós não devemos esquecer que nós viemos ao mundo com uma finalidade, que é evoluir. E para que isso aconteça, nós precisamos reencarnar. E para reencarnar, o que nós precisamos? Um pai e uma mãe. Então, só isso já é o suficiente para que eles mereçam o nosso respeito. Porque se não fosse por eles, nós não teríamos tido a oportunidade de reencarnar. Ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que o amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com toda certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Aqui tem uma mensagem bastante forte, né? E nós sabemos que Deus não nos pune. Ele nos dá a possibilidade de viver, de sentir aquilo que nós fizemos, para que nós possamos repensar nas nossas atitudes. Então nos diz que essa ingratidão, muitas vezes, nós podemos senti-la ainda nesta vida. Se isso não acontecer, com certeza, em outra oportunidade, nós teremos a possibilidade de viver uma situação semelhante para pensar, para refletir, para entender o que nós fizemos e nos propormos fazer diferente. Então não há punição, é ação e reação, é causa e consequência. Então nós vamos viver situações semelhantes às que nós provocamos com a finalidade de aprender, não de castigo. Alguns pais, é certo, descurram, esquecem, se desviam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. E aqui está novamente a palavra punir, que nós sabemos que não é bem assim, não é? Não compete a estes, aos filhos, censurá-los, porque talvez acham merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então vamos pensar um pouquinho. Alguns pais, é certo, não cumprem, porque na quinta passada nossa irmã leu o item 582, que diz que os pais, a paternidade é uma missão que nós temos. Nos é entregue um espírito reencarnante para que nós possamos guiá-lo, conduzi-lo, prepará-lo para a vida. Mas às vezes os pais se perdem nesse caminho, não cumprem com essa sagrada missão. Lembram que no Evangelho tem uma parte que diz que ao retornar ao plano espiritual, nos será perguntado o que fizesse com o filho que lhe foi confiado. Então, somos nós, os filhos, que devemos condenar, julgar e castigar o pai pelo que está fazendo? Lembram que eu tinha comentado que eles nos deram a possibilidade de reencarnar. Isso já é muito. Então, se eles se desviaram da missão, bom, são eles que terão que responder por isso.
Não nós que iríamos fazer essa cobrança. Nos diz também que talvez hajamos merecido que isso acontecesse. Lembram do que tínhamos falado, que eu tinha comentado? Que muitas vezes é aqui mesmo que a gente tem a possibilidade de viver novamente essa situação. Então, nós estamos sendo abandonados pelos nossos pais, não cuidaram, não fizeram o seu caminho corretamente. Por que será que isso aconteceu? Será que era isso que nós tínhamos que viver? Será que era essa oportunidade que nós precisávamos? Viver esse sentimento de abandono? Não há um gabarito para o que nos acontece, para o que nós vivemos. São inúmeras situações, são inúmeros os motivos que levam para que tal fato aconteça. Então, não podemos dizer, ele está passando por isso porque ele fez isso para o pai dele, para os filhos dele. Não. São muitas as situações, envolvem muitos motivos, muitas causas, muitas consequências, mas nada é injusto. Deus é amor e justiça. Então, se está vivendo essa situação, não há injustiça nisso. Há um motivo para que isso esteja acontecendo. Talvez para que a gente aprenda que isso não se deve fazer. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para pais. Então a gente diz, ame os seus inimigos, respeite, não faça aos outros o que não gostaria que fizesse. Mas nós vivemos isso realmente? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, ou seja, com os outros, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. E nós temos também ingratidão dos filhos, né? Isso é outro item que vai ser trabalhado, mas aqui já nos está mostrando que se é condenável, se está errado fazer ter todas essas atitudes erradas com os outros, é pior ainda quando se trata dos nossos pais. Porque aí, além da falta de caridade, a ingratidão. No item 4, era aquele que dizia, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que os céus terão a terra prometida, né? Assim. Jesus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Essa passagem estava no Antigo Testamento, que foi antes da vinda de Cristo. Naquele momento, nós, os que vivíamos naquela época, estávamos lutando pela nossa terra, porque era a terra prometida. Haviam saído do Egito, nós, talvez, em busca de uma terra para nós, para si próprio. Então, o que foi dito? Se tu honrar teu pai e a tua mãe, tu vai ganhar aquela terra que tu precisa. Era o que nós entendíamos, era o que se entendia naquele momento.
Então era preciso falar aquilo que se entendia. Não poderia ser dito naquele momento: honra teu pai e a tua mãe, que obterás o céu. Porque não havia esse conhecimento ainda de que a vida continuava e que iríamos para o plano espiritual. Então nada disso ainda podia ser falado. Então, para que houvesse esse respeito, porque na época das leis mosaicas era tudo muito rígido, era necessário que fosse assim. Cada momento tem o seu momento. Então, naquele momento era preciso que fosse assim, com rigidez. Bom, se tu te portar bem, tu vai ganhar tua terra. Tá? Se tu respeitar teu pai e a tua mãe, ganha tua terra. Hoje em dia a gente sabe que o que nós receberemos não é a terra prometida, porque da terra, daqui a gente não leva nada, então não nos interessa ter a terra prometida. Nos interessa, sim, ganhar um lugar melhor no plano espiritual. E é por isso que nós trabalhamos. Eles ainda não sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Então, ter a terra, eles sabiam o que era ter a sua terra. Se lhes dissessem: terás o céu, não chegaria a essa compreensão. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que está mais ao alcance. É como se dirigisse às crianças. As crianças também, a gente fala aquilo que elas entendem. Não podemos prometer grandes coisas se eles ainda não têm esse conhecimento. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, ou seja, no momento em que Jesus veio até nós, então aí a linguagem já poderia ser outra. Já tinham mais desenvolvidas suas ideias, chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira. O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, depois da vinda de Jesus, já se poderia falar mais claramente. E nós sabemos que ainda há muita coisa que foi falada na época de Jesus e muita coisa que ainda não pôde ser falada, porque nós estamos num período, num ciclo evolutivo. Então, na época de Moisés, tinha que ser falado de um jeito, na época de Jesus, outro, e atualmente, mais ainda. Então, nós agora já temos maior possibilidade de entendimento. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chamas à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Isso está nos capítulos 2 e 3 do Evangelho. Mas nós estamos falando em honrar. Vamos lembrar um pouquinho o que queria dizer honrar? Conferir honras, dar crédito ou merecimento, exaltar. Nos diz também que isso merece alguém que demonstrou por determinados atos qualificações dignas desse merecimento. Nós já pensamos um pouco, que se nós estamos aqui, devemos isso aos nossos pais. Eles passaram dificuldade, talvez muitos não tenham sido desejados, esperados, proclamados, mas no plano espiritual isso sim aconteceu. E nós tivemos a possibilidade de chegar aqui. Muitas vezes os filhos se veem na situação de não poder dar tudo o que o pai precisa. Às vezes por trabalho, por dificuldades, não pode dar aquela atenção que o pai
não precisa. E há necessidade de levá-lo a um lugar onde possa ser melhor tratado. Está errado? Está certo? Tudo depende da nossa intenção. Por que estamos fazendo isso? Então, nós não podemos julgar, não podemos condenar. Mas podemos sempre lembrar que a possibilidade de estarmos aqui nesse momento nós devemos a eles, aos nossos pais. Pode ter sido a única coisa que fizeram, mas se não tivessem feito isso, a nossa possibilidade de evolução teria sido adiada, né? Até esperar que surgisse nova oportunidade de reencarnar, o tempo passaria. Então, eu trouxe aqui um poema que fala justamente isso. Quando os pais envelhecem. Quando os pais envelhecem, deixe-os viver. Deixe-os envelhecer com o mesmo amor que eles te deixaram crescer. Deixe-os falar e contar repetidamente as histórias com a mesma paciência e interesse que eles escutaram as tuas quando eras criança. Deixe-os vencer, como tantas vezes eles te deixaram ganhar. Deixe-os conviver com os seus amigos, conversar com os seus netos. Deixe-os viver entre os objetos que os acompanharam ao longo do tempo, para não se sentirem que lhes arrancas pedaços das suas vidas. Deixe-os enganarem-se como tantas vezes tu te enganastes. Deixa-os viver e procura fazê-los felizes na última parte do caminho que lhes falta percorrer, do mesmo modo que eles te deram a mão quando iniciavas o teu. Então, vamos deixá-los envelhecer, mas envelhecer com respeito, com amor, com carinho, dando o que eles precisam nesse último trajeto da sua vida, nesse último espaço que ainda falta viver. Nós um dia também precisaremos disso, né? No livro Vinha de Luz, no item capítulo 136, nos fala dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios 6, capítulo 6, item 1. Disse: o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos. O dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem
seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime para atender-lhe os venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente do amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. E espero que tenha sido isso que os trabalhadores da casa, que o meu protetor esperava. Que essa mensagem possa ter chegado aos encarnados e aos desencarnados que talvez tenham vivido essas situações. Lembrando que sempre teremos